Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Vocês viram num teaser nosso anterior que eu fiz uma provocação, né? Vocês viram colando essas madeiras e muitos de vocês deram a sugestão do que seria o projeto. Vários passaram raspando, realmente é uma tábua, como vocês viram na imagem de abertura do vídeo. Alguns falaram de guitarra, mas a gente juntou as coisas. Então é uma tábua de apoio com formato de guitarra. Então uma coisa diferente, até decorativa. Bom, eu colei as peças com cola PVA branca. Agora eu vou continuar o processo. Vou soltar e eu preciso começar a beneficiar. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser diminuir a espessura dela acertando a superfície dos dois lados. E para isso a gente vai usar a mesma técnica que foi usada para a confecção dessa tábua de carne, que vocês devem se lembrar dela. A gente tem um programa antigo mostrando a execução dessa peça. Isso aqui era uma prancha de degrau de IP, de uma escada que sobrou, e ela virou essa tábua de carne. E se você não assistiu, entra aí no link, que deve estar aqui, para você ver o processo de fabricação dessa tábua. O processo vai ser semelhante. A gente vai aplainar isso aqui usando o jig para aplainar com a tupia. A função desse papel por baixo na hora de colar é importantíssima, porque além de não sujar a sua bancada, ela não vai ficar, o conjunto não vai ficar colado na sua bancada. Agora aqui eu vou aplainar e vai ficar tranquilo, tudo isso vai sair. Então assim, isso daqui é sobra. Estava aqui num cantinho, eu comecei a posicionar as peças aqui, a gente começou a elaborar o projeto, eu e o Ney, e chegamos na ideia de fazer a guitarra. Então, por isso que tem essa parte mais alongada. Bom, vamos entrar no processo então de aplainar isso aqui com a tupia. Bom pessoal, eu vou usar uma tupia de coluna, em que eu vou encaixar aqui no carrinho e vou passar em cima da madeira. Para fazer essa ação eu vou usar uma fresa reta. Essa fresa reta é uma fresa de 20 milímetros de diâmetro e a haste dela tem 12 milímetros. Então assim, é uma fresa um pouco mais parruda, reforçada. Inclusive é uma dica para você, quando você for comprar a sua tupia de coluna, opte por uma tupia que tenha a pinça de 12 milímetros ou meia polegada, porque aí se você for usar uma fresa menor com uma haste menor, você usa uma bucha de redução. E o inverso não dá para fazer. Se você tiver uma pinça que comporte só 6 milímetros ou 1/4, você não consegue, por exemplo, usar uma fresa desse tamanho. Então fica aí a dica na hora que você for comprar a sua tupia de coluna. Presta atenção nisso. Bom, então eu vou usar... Você tem, se a sua tupia for das de 6 milímetros, você tem opções, por exemplo, essa daqui é de 16 milímetros de diâmetro. Então também rende bastante aí o serviço. Eu vou usar a de 20. Bom, essa aqui é a parte de trás, a parte de baixo da tábua. Eu vou regular a altura de desgaste da fresa por essa régua aqui, que é a que está mais baixa. Então eu devo estar tirando aqui das outras madeiras em torno de 4, 5 milímetros. Vá fazendo aos poucos, principalmente se a madeira que você está nivelando é dura, porque senão você vai forçar muito a sua máquina. E principalmente, proteja o seu rosto, porque vão voar cavacos de madeira, então é importante que você proteja o rosto. De preferência com um protetor facial que seja bastante resistente, porque existem alguns que são fracos. Eu abaixei a fresa na altura máxima que eu vou afundar e estou regulando aqui a haste de marcação para que eu tenha esse limite para ela baixar quando eu afundar a coluna da tupia.
Se você não tiver uma tupia de coluna, uma outra opção para você planificar esse conjunto de madeiras coladas é usar uma plaina manual. É uma outra dica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui fazendo essa ação num pedaço. Logicamente, a plaina, você vai ter que planificar a peça com a plaina, depois lixar. É um processo um pouco mais longo e mais trabalhoso. Então, a sugestão é que vocês regulem a plaina, a lâmina, com pouca, se projetando pouco, ou seja, você vai desgastar a madeira aos poucos e vai passando a plaina na diagonal para ir planificando. Eu tenho vários degraus aqui. Bom, o desenho escolhido foi uma guitarra. O Ney pegou um desenho de guitarra na internet, fez um desenho mais estilizado. Logicamente não está uma guitarra no tamanho fidedigno do que ela é. Eu, pegando esse desenho que ele fez, recortei, transferi o desenho para um MDF, marquei e cortei com o tico-tico. Recortar o seu molde, ele tem que estar perfeito, porque depois essa guia copiadora vai encostar aqui e tudo que tiver de defeito no desenho que você fizer vai ser transferido para a peça principal. Então é importante que isso fique muito bem lixado, bem liso, que não seja um caminho de ratos. Feito isso, eu estou aqui com o desenho da guitarra. Então, você tem que prestar atenção na hora que você for posicionar o seu molde, em função de não ficar, por exemplo, pedacinho de madeira. Por exemplo, eu tenho uma emenda aqui. Se eu fizer dessa forma e ficar só um pedacinho desta madeira, isso pode se soltar. Então, procura posicionar para que fiquem pedaços grandes das tiras de madeira. Eu posicionei aqui e ficou dessa forma. Porque eu vou usar a tupia de coluna com a sua guia copiadora, que é essa pecinha, e vou copiar esse desenho na prancha que eu acabei de processar. Eu vou colar essa peça aqui na prancha com adesivo instantâneo. Eu vou colocar umas 4 gotinhas para ela não sair do lugar e para que fique fácil depois de eu remover. Terminei de fazer a primeira passada de fresa para cortar o desenho da guitarra. Eu estou usando aqui uma fresa reta de 8 milímetros, inclusive com a haste pequena, com a haste de 6 milímetros. Eu coloquei uma bucha de redução e estou fazendo o contorno, o corte dessa tábua. Eu afundei só meio centímetro para não forçar a tupia, agora eu vou afundar mais meio e vou continuar o processo. Eu tenho que afundar toda essa espessura da tábua, até terminar de cortá-la. Então, vamos continuar. Deixa eu dividir uma coisa com vocês. Eu estava usando aqui para fazer o corte uma fresa de 6 milímetros com haste pequena, com uma bucha de redução, onde eu ponho na pinça da tupia.
Acontece que essa fresa que eu estou usando, ela tem uma altura específica e não vai ser suficiente para eu cortar a espessura inteira da madeira. Então eu estou trocando essa fresa menor, estou tirando inclusive a bucha de redução e vou colocar uma fresa maior com a haste de 12 milímetros. Então ela entra diretamente na pinça. Para que eu tenha uma autonomia de altura maior para fazer esse corte até o fim. Se você não tiver uma fresa grande com 12 milímetros, que você consiga vencer essa espessura, você recorta essa peça a fundo máximo que você conseguir com a fresa pequena, corta o excesso com uma serra tico-tico, vira essa peça ao contrário e usa uma fresa reta com rodízio. Então esse rodízio vai passar na parte que já está certa, cortada, e a faca da fresa vai cortar essa rebarba que vai sobrar. Se você tem dúvida em relação a isso, assiste o programa onde nós mostramos a execução dessa tábua aqui. A peça foi cortada com tico-tico e depois eu fiz o acerto com essa fresa reta com rodízio. Dá uma olhada lá. Bom, a tábua está cortada. Agora eu vou começar a dar acabamento nela. Eu estou optando por não fazer aquele rebaixo ao redor aqui da tábua, como essa outra, como essa daqui, para, por exemplo, conter gordura, sangue de carne e tudo mais. Vou fazer ela mais lisa. Como vocês viram na imagem de abertura, uma tábua mais de apoio para você colocar um pão e tudo mais. Vou fazer só alguns detalhes utilitários até. Eu arranquei o molde, ficaram umas manchas da cola e eu usei uma raspilha para raspar essas manchas. Logicamente agora precisa lixar. Então agora eu vou arredondar a quina da peça usando uma fresa meia cana. É uma fresa arredondada, simplesmente para arredondar a quina da madeira. Vou passar dos dois lados. Vejam que eu estou alinhando a curva na base da tupia. Ela está travada, então eu simplesmente vou encostar, o rodízio vai correr na madeira e esse arredondado vai acontecer na quina. Eu sugiro que você teste numa madeira antes de colocar na peça definitiva. Está ficando uma marca aqui, então eu vou regular um pouco mais para não ficar essa marquinha aqui, para facilitar mais ainda na hora de dar o acabamento. Depois de terminar de arredondar toda a quina da tábua,
ficaram umas marcas bem suaves da passada da tupia, então eu precisava acertar isso. Porém, eu tinha algumas frestas entre as réguas de madeira que precisavam ser fechadas. Eu usei cola branca e pó de serragem, calafetei tudo e depois usei lixa 80 e lixa 400 para chegar num acabamento, num toque bem fino. Vocês acabaram de ver eu fazendo esses detalhes aqui, fiz uns furinhos aqui, como um detalhe. A proposta dessa tábua não é uma tábua para cortar carne, e sim uma tábua para servir. E por fim, vamos dar um acabamento nessa peça. Eu vou aplicar um azeite nela, porque é uma peça que vai entrar em contato com o alimento, então pelo meu conhecimento, você deve utilizar óleos vegetais. Não utilizar só o óleo de soja, que ele acaba escurecendo. Eu acredito até que tenha produto específico para passar em tábua de corte. Eu, infelizmente, não conheço, não tive o contato ainda com esse tipo de produto. Enquanto eu termino aqui o acabamento da tábua, quero lembrar vocês de dar aquele joinha pra gente. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Um programa onde eu reciclei um monte de retalhos de madeira maciça, fazendo essa prancha. E aqui a brincadeira foi justamente criar um desenho em formato de guitarra. Então imagina você receber os seus amigos na sua casa e ter uma mesa posta com, por exemplo, frios, um pão cortado em cima de uma tábua com formato de guitarra. Se eles forem músicos, eu acho que você vai arrumar um grande problema, porque vão surgir várias encomendas. É isso daí. Deem um joinha pra gente. A gente se vê num próximo programa. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, divulgue nas suas redes sociais. E vamos, como eu sempre falo, divulgar o Faça Você Mesmo. Botar a mão na massa. É isso daí. Um grande abraço.